Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, aqui diretamente de Erechim, estou com uma galera aqui, bastante gente convidada a fazer um super episódio. Que vocês já conhecem então, Aprígio Simões, tudo bem, Aprígio? Beleza, e aí, tranquilo, galera? Diego, também já conhecido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Og Maciel. Prazer estar de volta aqui. Bom, e agora temos os estreantes. Magnum, por favor, se apresente aí para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Olá, pessoal, eu sou o Magnum, sou do Hackencast, junto com o resto da galera que está aqui com a gente. Eu atualmente sou administrador de infraestrutura Linux, eu cuido de um parque de por volta de 700 máquinas virtuais, fora mais algumas físicas. E nas horas vagas sou desenvolvedor e podcaster também, escrevo em sites, essas coisas. Jorge, por favor, se apresente também para o pessoal. Olá, pessoal, aqui é o Jorge, falo diretamente de João Pessoa, na Paraíba. Sou também analista de sistemas e aspirante a podcaster nas horas vagas. E para finalizar, mas não menos importante, Ricardo, também se apresente. Fala, pessoal, aqui é o Ricardo Highlander. Eu trabalho na área de TI de um grande banco brasileiro e ajudo o Magnum lá no nosso podcast, né? Também sou podcaster de fim de semana. Aí estamos aí para dar uma força. Espaço da comunidade. E no espaço da comunidade dessa semana, temos só comentários no site, não deu tempo de ninguém mandar e-mail, eu acredito. Então vamos lá para os comentários do site. A Bruna Ferreira disse que ficou muito feliz de eu ter mudado de ideia, né, e não ter desistido mais do site. Mas na verdade eu não mudei de ideia, as coisas é que aconteceram da maneira que tinham que acontecer para que o site se mantivesse. E eu é que fico feliz por não ter terminado o site, não ter encerrado os serviços como tinha anunciado antes. O Ounei Araújo disse: muito bom episódio, voltaram em grande estilo. Tratando do assunto polêmico sobre o Ubuntu no FreeSol, o Thiago falou algo que, no meu entender, não é verdade. Ele disse que o Ubuntu já vem com codecs proprietários instalados por padrão, e não vem. Creio que ele fazia referência ao Mint. No Ubuntu, no começo da instalação, você é perguntado de maneira clara se deseja instalar os codecs de terceiros. E outra coisa, se uma ferramenta qualquer, software ou não, é criada para facilitar de alguma forma a execução de tarefas pelas pessoas, torna-se condição primeira que ela seja focada na experiência do usuário, o qual foi a razão da sua criação. Do contrário, não faria sentido a sua criação. Foi pensando nisso, o Ubuntu vem conquistando milhares de corações e mentes livres de verdade ao redor do mundo. O resto é mimimi, grande abraço. O Ney, eu só acho que ele não tava falando dos codecs. Se não tá me falando da memória, ele tava falando dos drivers que já vem no kernel. O que todas as outras distribuições que não são assinadas lá pela Free Software Foundation também fazem. Seria esses drivers e não os codecs. E eu também concordo, lógico, a gente não tava ali pra ir contra, a gente tava pra pegar a opinião do Thiago mesmo, né? A gente tava ali pra ouvir ele, não pra ficar contestando. Por isso a gente também não começou a querer bater e não é nada disso. A gente quis só ouvir a opinião deles e ficasse cada um então com a sua opinião em casa que ouvisse o episódio. Mas eu também acho que primeiro tem que ser funcional, primeiro a experiência do usuário, depois o resto, né? Concordo contigo. O Ramires disse: caro amigo, feliz que tenha voltado para a atividade. Depois de um episódio épico sobre o OpenBSD, e foi mesmo, eu acho que no Tecnologia Livre o OpenBSD, esse episódio foi o que mais foi acessado, mais foi baixado, né? Ele perde ainda para os outros episódios que estão lá no Ubuntu, mas esse realmente foi o maior até agora. Bom, voltando aqui. Depois do episódio épico sobre o OpenBSD, seria uma grande perda para a comunidade de software livre. Sobre o episódio, já baixei e vou fazer a audição. Está parecendo ser bem legal. Acho que você deveria fazer como a galera de alguns podcasts tem feito. Cria uma conta no Patreon, PayPal Donation ou até mesmo deixe link para doação. Existem diversas formas de conseguir levantar fundos para manter o blog e o podcast. Sei que isso não vai comprar tempo disponível, até porque esse não é o intuito, mas pode ajudar a manter hospedagem, host, etc. É preciso avançar nesse assunto, isso não é nenhum tabu. Olha, esse negócio de Patreon, PayPal Donation, ou seja lá o que for de doação, não funciona. Tanto que o site tem um link ali para quem quiser colaborar, né? Tem um link Colabore. Já tinha no Ubuntu. A gente já recebeu uma que outra doação, mas se fosse considerar o ano inteiro, pagaria no máximo 1 ou 2 meses da hospedagem do site. E então, o link existe lá. Quem quiser doar, inclusive, tá lá. Tem pelo PayPal e tem pelo PagSeguro. Mas, sinceramente, eu não acredito muito que isso funcione.
pessoal acaba não doando, ou se doa, vai doar agora que viu que poderia ter acabado o site e depois vai esquecer, por experiência próxima. Tomara que eu esteja errado e que as pessoas olhem para aquele link e contribuam. O Thiago Mendonça aqui, nossa, fui citado no episódio, excelente episódio, curti demais, aguardando os próximos. Olha, Thiago, a gente vai citar sempre que tiver um comentário relevante, a gente vai fazer essa citação de qualquer um que fizer. Lógico, se fizer qualquer comentário que não tenha nada a acrescentar, a gente vai ter que deixar pra próxima. O Emílio S, não sei do que é o S, ele disse, muito bom esse episódio, mas cara, que agonia da interferência do participante que estava falando sobre o FliSol. No mais, parabéns. Eu até respondi ali, verdade, cara. Mas o conteúdo era bom, então eu tirei o que dava pra tirar e o que não dava ficou lá. É um barulhinho chato, mas fazer o que, né? Paciência. E por último, o Marcos Ferreira da Rocha disse que há muito tempo ele apoia muito mais ao Ozzy, né? Ele simpatiza mais ao Ozzy. No final das contas, eu também simpatizo mais ao Ozzy, né? Mas cada um com a sua opinião. Eu gostaria até de trazer mais pessoas que tivessem opiniões contrárias, mas eles se negam, né? Nesse episódio, inclusive, a gente fala de um deles que já se negou a participar aqui, embora já tenha feito vários convites. As exigências deles foram totalmente fora da casinha. Bom, pessoal, então esses aí foram os comentários, né, do site em relação ao último episódio. Não esqueça aí de seguir a gente lá curtir a nossa página no Facebook, no Google+, Twitter. Manda suas mensagens tanto pelo site quanto pelo e-mail. O e-mail é opencast@tecnologiaaberta.com.br. A gente tá com uma parceria também agora com a Dio Store, né, lá do Dio Linux. Se você usar nosso cupom de desconto, que é Ubunteiro, todo em maiúsculo, você vai ganhar 10% de desconto lá na loja do Dio Linux, né, a Dio Store. Segue lá então, a gente não tem as nossas estampas ainda não estão lá, mas a gente já está providenciando tanto para caneca quanto as da camiseta que a gente tinha na Vitrine Pix, também ir para Dio Store. Mas se você preferir comprar já, lá na Vitrine Pix ainda está disponível as nossas estampas para vocês comprarem, e a gente sempre vai reverter todo esse dinheiro aqui para o site. Beleza, então pessoal, fiquem aí com o episódio que também tá bem legal dessa semana. Isso aí então, pessoal, hoje tivemos a invasão aí do Hackencast, né, nos hackearam, hein? Então, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse tempão que a gente ficou meio fora, assim, embora já tivemos um episódio na última semana, né? Mas temos bastante assunto e bastante coisa pra conversar. Quando tem bastante gente, é bom que tem bastante opinião. Bom, pessoal, vamos começar falando, na verdade, engatando um pouco do que a gente já falou no final do último episódio, que é sobre o FliSol, que não ter ou não ter Ubuntu, né? Quem começou com essa historinha foi o Anahuac, ou Anahuac, eu nunca sei o nome direito dele. E eu acho que eu nunca vou ter certeza também, a não ser que o Aprígio tenha certeza que é Anahuac, porque ele não quer falar com a gente. Eu já tentei, mas ele não quer falar com a gente. Cara, que onda. Digamos assim, ele disse que ele até participa, desde que a gente não grave por Skype, que a gente grava por Skype, porque infelizmente é o que ainda se apresenta melhor. E o arquivo apresentado final não pode ser MP3 também. Então se ele é convidado e vai querer exigir coisa, então fica onde ele tá. Cara, tá falando sério? Sério. Tô falando muito sério. Então eu vou pedir pra que ele, por favor, com gentileza, saia do Twitter e do LinkedIn. Pois é, pessoal, acho que, bom, a gente já comentou alguma coisa, tinha links também no outro episódio que a gente falou, né, do pedido ali do Anahuac para que os FliSóis não utilizassem não instalassem Ubuntu, né? E ele também falou outras coisas, porque a comunidade do Ubuntu voltasse para o software livre, bom, falou bastante coisa. O legal disso tudo é que outras pessoas se manifestaram. Por exemplo, nós temos uma pessoa que agradeceu aqui que o pai dele, na verdade, né, tá usando software livre, e o pai dele não se importa nem um pouco com a filosofia. Ok, é bom, não é bom? É e não é, né? Pelo menos a pessoa tá usando agora software livre, mas a filosofia é secundária. Isso é ruim, mas isso é bom também. Aí eu deixo aberto pra vocês aí falar o que vocês acham sobre isso. Olha, desculpa já tomando à frente, né? Mas pra um usuário leigo, eu acho que faz pouca importância ele saber que aquilo é um software livre. Mas é interessante que ele saiba até para poder explicar para outras pessoas. E inclusive a motivação dos programadores que fazem aquilo ali. Porque assim, você tá divulgando uma filosofia, tá querendo fazer algo para os outros de graça, geralmente, né? Uhum. Então o mínimo que ele pode fazer é dar crédito às pessoas que se esforçaram para lançar aquela solução. Aí eu já tenho uma ideia um pouco de contraponto, porque o texto do Reinaldo, que inclusive já gravou com a gente no Hackencast, o apelido dele é até o Corvolino, que geralmente o pessoal conhece mais ele assim do que por Reinaldo, mostra bastante disso. Aquela ideia realmente de uma pessoa que só precisa usar um sistema para resolver suas necessidades, sabe? Mais ou menos como a maioria das pessoas fazem com o celular hoje em
dia. Elas não querem se preocupar com o que está rodando, ela só quer que rode. Eu acho interessante, sim, a gente ter essas situações que a pessoa nem sabe o que isso é direito, mas usa com satisfação e não deixa a desejar. Mas eu entendo, assim, que é importante, talvez depois da pessoa estar inteirada, né, ela está utilizando esse sistema e gostar do sistema, a gente talvez sentar com a pessoa e falar, olha, isso aqui, a ideia do software livre, porque o software é desse jeito, pensa como uma receita de bolo, toda aquela historinha básica, tudo pra integrar. Claro. Isso. Não de cara, eu acho que, porque a gente acaba assustando um pouco a pessoa, quando ela acaba de chegar, já é um ambiente novo que ela tá se acostumando e você já tá com um monte de ideia de filosofia, e explica de programador, de software livre, código aberto, a pessoa se assusta, é normal ela se assustar. Então eu acho interessante ter relatos como esse de pessoas que usam sem ter conhecimento, mas eu acho interessante posteriormente explicar para essas pessoas também. Deixa eu só fazer um adendo isso aí, porque na verdade assim, existe um assunto, uma meio contrapartida nisso daí. É porque se a gente vai assustar uma pessoa para explicar para ela o que é software livre, quem dirá, pois, se ela souber realmente que é? Porque a maioria das distribuições Linux que a gente usa, como pelo menos eu sou embaixador do Fedora, eu uso Fedora, mas eu uso diversas outras distribuições aqui no meu imenso laboratório, aqui no meu escritório. Mas o que acontece? A demanda de pessoas que utilizam distribuições que o projeto GNU, né, FSF, não recomenda, é muito maior do que o povo que utiliza realmente software livre. Ou seja, se a gente explicar realmente quais são as distribuições aderentes ao software livre e deixar claro que a distribuição que essa pessoa utiliza não é aderente completamente à filosofia de software livre e sim à iniciativa open source, aí a gente caduca mais ainda a pessoa. Uma vez que a gente estava falando aqui, quando o Thiago participou, eu não quis entrar nesse detalhe porque cá entre nós, poxa, a gente tá falando aí com um cara que é o Mega of the Blaster, the Power da FreeSol. Então tem que ter o mínimo, né? É assim que funciona. Agora, a minha opinião sobre isso é o seguinte: se temos um evento oficial de software livre e estão bloqueando uma certa distribuição, consideram que ela se voltou contra o software livre, então vamos lá. Lá no site do GNU, lá gnu.org, /distros, /common distros, e aí você escolhe a língua que você quer, existem as distribuições em que o projeto GNU não recomenda e ele coloca exatamente o argumento para cada uma delas, ou seja, ele coloca lá sobre o Gentoo, sobre o Ubuntu, sobre o Fedora, sobre a Red Hat, né, a Slackware e por aí vai. E as distribuições em que o projeto GNU apoia, ou melhor dizendo, eu até levantei uma questão, quem escutou isso ouviu falar, quando você se torna membro do projeto GNU, no caso eu sou membro, né, mas eu sou totalmente aderente à filosofia OSI, né, da Open Source, também sou membro, e quando você se cadastra para ser membro, você, sei lá, faz lá a emissão do valor anual, aquela coisa toda, eles te mandam para sua casa um card install, né, que é um cartãozinho que contém a instalação de uma distribuição qual eles recomendam. Antigamente vinha o GNU Sense, hoje vem o Triskel, né, que é uma das distribuições recomendadas pelo projeto GNU. Não sei se, até só para interromper, alguém já usou o Triskel? Já testei rapidamente, nunca de verdade, assim, há mais de alguns dias. Aí eu tentei ficar a semana com ele, eu não consegui ficar 2 dias para trabalhar. Então, assim, não dá. Não é uma ofensa, não tô falando assim mal, sabe? A gente tem um raciocínio excelente aí na questão de tem que ser tudo, eu acredito que tem que ser tudo equilibrado. Já vi que acho que todo mundo aqui é referente a isso, tá? Ninguém o pessoal chama de chita, eu qualifico como chato, mas assim, o cara usa CentOS, o cara usa Debian, o cara usa Fedora, ou o cara usa Triskel, o cara pode usar o Tutu, né, que é a distribuição que eles recomendam, ou o Musix, seja lá o que for. O que importa é que a gente está utilizando um sistema operacional alternativo ao software proprietário. Assim, como eu falei para ele, eu não sou hipócrita, eu vou ser sincero, eu não sou completamente aderente à filosofia software livre. Eu uso software livre até porque existem rotinas no kernel, dependem do GCC, vocês sabem disso. Existe o Core Utils GNU no Linux, existe muito mais do que isso, várias bibliotecas. Então, o Linux realmente é um sistema operacional GNU. Porém, o próprio kernel Linux, isso está lá nas diretrizes, tá lá no site GNU, né, a respeito das diretrizes do software livre, que fala a respeito de distribuições Linux, né? Inclusive, ele faz uma menção que o próprio Linux tem blobs no kernel, né? São drivers proprietários e por aí vai. Então, assim, agora, o que qualifica se você está utilizando sim ou não é a liberdade do usuário optar por sim ou não, porque lá no Windows, o cara não tem liberdade. Eu não quero instalar o Windows com WordPress. O WordPad. Eu não quero instalar o Windows com MS Paint, né? Isso você não pode fazer, né? Agora, no caso da distribuição Linux, como esse caso do Ubuntu, né? A pessoa tinha a opção de desligar lá
a consulta lá da Amazon que faz a localização geográfica, né? Que mandava informações do seu IP, aquela coisa toda. O cara pode desinstalar lá no Debian, o cara pode não colocar no /etc/apt/sources.list, ele pode não colocar non-free, não pode colocar contrib, ele pode usar só o main, né? Que é o recomendado pelo projeto. Como o cara lá do CentOS, ele pode usar /etc/1.c/d e não colocar nenhum repositório, tipo AL, desktop ou qualquer outra coisa, né? Enfim, então é a minha opinião. Outro dia eu e o Jorge, a gente tava até comentando sobre essa história do Anáhuac. Eu acho assim, a pessoa ter uma opinião forte não é ruim, entendeu? O problema é quando ela não sabe dialogar, que às vezes, eu não conheço ele pessoalmente, mas pelo que eu tenho acompanhado toda essa história que rolou desde que ele começou a publicar lá no BR Linux, aparecer pelo BR Linux, parece que ele não tem muito esse diálogo, sabe? Similar ao que o Stallman às vezes fica agindo também, ele não quer diálogo, a ideia, ele apresenta a ideia dele e pronto, acabou. Se você não concorda, saia da sala, é mais ou menos essa a ideia dele. Então eu acho que assim, mas mesmo assim, essas pessoas, eu acho que elas são chaves, sabe? Pra desenvolver um pouco da comunidade, porque às vezes a gente precisa de um pouco de loucura pra gente se tirar da nossa posição de conforto e ver que realmente talvez a gente esteja errado. Quando o Stallman começou com tudo isso, muitas pessoas falavam, ele é doido, não precisa de tudo isso. Até parece que o pessoal tá espionando a gente. E aí, há alguns anos a gente viu que, na verdade, ele não tava tão errado assim, né? Então, eu acho que é saudável, de uma certa forma, ter pessoas desse tipo, mas a gente não pode entrar, como diria Raul Seixas, não pode entrar muito na pira, entendeu? Eu acho também que é um mal necessário, mas também não precisa exagerar assim também, né? Como diz o Aprígio, né? Não precisa ser chato. Qualquer radicalismo é indesejável, né? Seja para um lado, seja para o outro. Acho que a gente precisa achar o caminho do meio. Eu tô usando software livre, beleza, porque eu gosto da filosofia, ou porque ele é gratuito, ou porque ele resolve meu problema, mas também tenho programas proprietários na minha máquina. E daí? Eu quero que meu trabalho saia. Eu preciso entregar um desenho, um relatório, um texto, uma planilha. No final do mês tem que pagar as contas, né? Exato, tu vai pagar meu aluguel, meu amigo. Uma coisa, pessoal, rapidinho aqui. Aproveitando, inclusive, que o Magno colocou essa questão aí das opiniões polêmicas e tal, eu tava me segurando aqui, mas quando o Magno falou, eu pensei, bom, eu vou falar, entendeu? Eu vou falar. O Magno sabe que eu às vezes coloco umas coisas polêmicas. Ricardo, fala não. Segura. Mas qualquer coisa vocês cortam, tô tranquilo. É zoeira. Eu tô lendo um livro, certo? É um livro bem interessante, inclusive, que conta a história do cristianismo. Uma breve história do cristianismo, certo? Vocês vão ver que o link que eu tô querendo fazer, certo? E dentre muitas coisas interessantes que eles falam, uma coisa que a gente consegue depreender, uma coisa que a gente consegue tirar dessa situação é que não adianta você tentar querer que todos os seguidores, seja de uma religião, seja de qualquer tipo de ideia que você esteja querendo disseminar, você queira que todos esses seguidores tenham conhecimento pleno daquilo, certo? O ideal mesmo, na prática, é que você tenha toda uma massa, certo? Zumbi, vamos colocar assim entre aspas, que acredita naquilo que você fala e pronto, não precisa entender os meandros da situação. O importante é que eles usam, que eles aceitam, que eles acreditam na ideia que você está querendo passar, certo? É isso que está funcionando com o iOS, né? Com a galera que ama e a Apple de todo jeito. É o que está funcionando com o Windows, é o que está funcionando com o cristianismo, cara. Então, eu acho que não importa se a pessoa tá ou não ligada na questão da filosofia e tudo mais. Vão aparecer as lideranças lá no meio que vão, sim, conseguir disseminar esse conhecimento e vão ter conhecimento pleno de tudo isso. Mas certamente tem que ter uma massa de manobra grande que não vai ter nenhum conhecimento sobre isso, só vai tirar proveito da situação. A gente tem que aceitar isso. Agora a gente arranja um problema agora com os religiosos, hein? Foi o que eu falei. Polêmico. Mas isso aí se chama abstração. A pessoa não precisa saber como é que funciona o processador, o usuário do computador não precisa saber como é que funciona um transistor que está lá dentro do processador para poder usar o computador. Exatamente. Eu acho que eu vou tentar resumir o que ele falou, assim, não precisa forçar, deixa que as coisas... Resumir, viu, Aprígio? Isso aí. Só fazer uma adenda aqui, rapidinho, uma coisa bem simples. Quem quiser interessado aqui, o Richard Stallman vende uma foto dele por $100 lá no shopping FSF, ok? Beleza. Deixar o link ali. Não tem, será, sistema ali pra gente ganhar comissão? Tá? A gente tem que lembrar também que a gente não consegue sair de um ponto, vamos falar em leis da física, a gente não sai do 0 para 100 instantaneamente. A gente tem todo o momento da inércia, e a aceleração. Então, assim... É porque você não tem uma Ferrari ou uma McLaren F1. Não, mas depende. Se você estiver falando de órbitas de elétrons, pode ir de uma para outra sem passar pelo meio. Tá bom. Vamos falar de física clássica, por favor. Fica complicado demais.
Tá, voltando. Eu acho que, às vezes, o que o Anáhuac e o Stallman exigem é essa quebra instantânea, entendeu? Que eu acho que não tem como acontecer. Mas, como eu disse, é importante que existam pessoas com essas opiniões fortes pra gente, às vezes, clarear a mente. Mas eu acho que a gente tem que, igual a gente estava falando, né, de blobs no kernel e drivers proprietários, eu acho que isso é um mal necessário, queira Deus temporariamente, até que a gente tenha um ponto de ruptura, entendeu? Que a gente perceba que, beleza, os nossos drivers open source já estão satisfatórios, já que a gente está convivendo tanto tempo com essa infraestrutura mista, a gente já consegue fazer um swap, entendeu? Já passa a adotar somente esse. E isso a gente não vai conseguir de zero assim, tem que ser gradativo, entendeu? Da mesma forma, o que está acontecendo, por exemplo, com os jogos do Linux hoje em dia. Antigamente a gente tinha uma pouca variedade, hoje em dia a gente já tem uma variedade maior, graças a essa possibilidade desse interleaving, né, de várias coisas ao mesmo tempo. E talvez daqui a um tempo esses jogos comecem igual a gente tem os jogos indies hoje em dia, daqui a pouco eles podem estar aparecendo jogos open source com a mesma qualidade, e isso vai virando meio que uma modinha e vai se adotando, entendeu? Vai se tornando popular. O Richard Stallman, pra mim, ele existe justamente para isso, para criar um equilíbrio. Porque no dia que o Richard Stallman morrer, escreve o que eu tô falando, pode escrever aí. No dia que esse cara morrer, o free software vai virar uma bagunça. Pode ter certeza disso. Eu já pensei nisso também. Ele serve pra criar um equilíbrio, cara. Um equilíbrio. Isso aí, ele é muito bom. Ele vai trazer o equilíbrio à força, né? Ele é o Darth Vader, então? Ele é nosso pai? Não, Deus não. Pois Og, vai se manifestar aí ou vai ficar em cima do muro? Não, você sabe a minha posição sobre isso. Eu também eu acho que radicalismo tá errado, mas eu concordo que o Richard Stallman e pessoas assim meio radicais, eu conheço um monte pessoalmente, elas às vezes são muito difíceis de você lidar pessoalmente, né? Ainda mais quando são aquelas pessoas meio que arrogantes e falam, não, eu tô certo, você tá errado e acabou. Mas essas pessoas são importantes porque sem elas acho que a gente não teria conseguido avançado tanto também em termos de melhorar os drivers, né, dos dispositivos, essas coisas assim. Mas no final das contas, quando eu comecei a brincar com o Linux, o motivo que me atraiu não foi só o lado dele ser aberto, né, assim, aberto no termo de olhar o código e tal, mas foi o fato de me dar uma opção. Era uma opção que eu tinha. Eu podia continuar com o meu Windows e eu tava feliz quando eu cheguei no Windows 2000, na época que eu trabalhava com Microsoft, eu tava feliz com ele. Não me dava problema nenhum, não. Mas Era outro também, cara. Eu adorava aquele sistema. Eu nunca tive problemas, tá? Claro, se você for comparar com o Windows ME... é o Mistake Edition, né? Windows ME é a tecnologia RDA. Junta aí. Pois é, mas então quer dizer, pra mim é isso que me atrai. Então eu acho que é um pouco até meio que hipócrita de você falar assim, não, eu vou lutar e vou defender o open source, o movimento open source, software livre, mas eu não vou permitir que você instale o que você queira. Você tem que instalar o que eu tô dizendo pra você instalar. Aí já é hipócrita e vai contra toda a ideia de que o que me atraiu sobre o software livre. Hoje em dia, eu trabalho o dia inteiro no Mac e lido do meu Mac, eu tô lidando com um monte de máquina do seu vendido. Totalmente vendido. Não, foi vendido, não, foi comprado, pô. Falou que está usando um também, viu? Não foi de presente da empresa, não. Não, esse foi eu que comprei. A empresa deu um Lenovo com Fedora instalado. Tá aqui do meu lado também. Traidor. Tá usando ele pra encostar a porta, né? Nesse exato momento é. A minha opinião se resume assim, cara. Eu preciso de algo que funcione. Eu dou preferência para usar software livre, mas se não atender, eu vou usar o que atende, independente de se for software livre ou não. Mas vou estar sempre buscando uma opção que seja livre. Um grande exemplo é pra gente fazer a gravação do Opencast. Eu tô procurando quase que todo dia uma solução que atenda como o Skype atende hoje. Eu não acho. Ou funciona bem a conferência, não funciona a gravação. Ou funciona a gravação, mas a conferência fica capenga. Eu não consegui achar uma coisa que faça perfeito. O software que grava do Skype é software livre, mas o Skype em si não. A solução que a gente achou lá no Hackencast para fazer isso é independente da plataforma de conversa que a gente usa, cada um grava o seu próprio áudio. Aí a gente junta tudo e edita. Dá um trabalhão a mais, né? Dá um baita trabalhão, mas... Vai pôr no mod, hein, cara, porra. A minha meta é sempre editar em 2 a 3 horas. Nossa, eu sonho todo com episódio. Isso. Lógico, vocês fazem um trabalho mais de áudio, companhia de musiquinha, companhia assim, né? Eu já não faço esse trabalho, é mais conversa. Mas é de 2 a 3 horas pra fazer edição quando a gente fecha na 1 hora, né? Senão vai um pouco mais. Mas voltando pra história do Fizzly, rapidamente, só pra fechar assim, se eles fossem, porque o pessoal tava falando que não pode ter Ubuntu porque não é software 100% livre, etc, né? Se fosse desse jeito, cara, nem os projetores eles iam poder usar, porque também não é software livre. E aí? Também.
Cara, os projetores eu não tinha pensado. Se a gente for parar só nos projetores, né? Se for assim, por exemplo, se você for fazer na universidade, beleza, você não pode passar na cancela, porque o software da cancela também é proprietário. E aí? Tu nem anda de carro. O argumento ou nem anda de carro, né? O argumento foi bom, né? Você vai ter que ir a pé ou de bicicleta. Maior ainda. Eu vou dar um argumento maior ainda. Uma vez eu tava dando uma palestra num lugar, aí eu levei o meu Mac com Linux. Eu também tenho um Mac com Linux, só com Linux, né? O João foi com raiva de mim. Mas eu também tenho um Mac com macOS. Aí a pessoa olhou meu Mac, eu falei, cara, legal, cara. Tudo bem que é uma máquina realmente da Apple, enfim e tal. Mas qual é o seu computador? É um Dell. Legal, cara. O software que tá aí no hardware da tua máquina também não é livre, não. Pois é. Agora eu fico imaginando a cena. E assim, só uma parte agora. Rapidinho, Magno. Só uma parte rapidinho, desculpa te interromper. Mas assim, apesar de você estar com a máquina da Apple, é uma das melhores máquinas para se rodar sistemas Linux. É muito boa. Eu já tanto em ouvi desempenho quanto em integração. Eu tenho muitos colegas meus que compram e usam com Ubuntu, Mint ou outros. Eu já vi comparação de ficar melhor com Linux que com o próprio macOS, né? Em benchmark. Eu já ouvi essa história, mas eu não ia levantar essa. Eu não testei ainda. Fica melhor do que o Windows, com certeza. O macOS realmente é melhor devido aos resources do kernel, porque ele é muito bem equilibrado lá com a SMC, com a própria FI da Apple, né? Aqueles recursos, as próprias perícias, os resources lá do sistema profissional, isso é muito bom. Até porque o sistema é totalmente adaptado para isso, não é? Enfim. Agora, para aquele hardware. Agora, com o Linux ele fica muito bom, cara. Uma vez num podcast, no Hangout, aí eu mostrei a máquina com Ubuntu na época, e com 2 GB a máquina tava parecendo uma máquina de 4 GB, entendeu? Então, assim, bem rápida que tá. Sim, a máquina é muito boa, enfim. Minha máquina pessoal hoje em dia é um ThinkPad, que eu amo a série ThinkPad, né? Com o Fedora. Mas a minha máquina com Ubuntu também do que eu tenho máquina com Debian, enfim, eu acho que com Mac pra mim atende 100% ali com Linux. Bom, eu sabia que esse aí ia dar bastante pano pra manga esse assunto, né? A gente ficou enrolando bastante tempo pra falar disso, né? Tanto que a gente tem 3 links ali, a gente já falou uma meia hora quase aqui. É bom, isso não tem legal. Só que a gente entrou no mérito de notebook, só pra citar, se alguém quiser comprar um notebook 100% software livre, né, compatível, tem a System 76 que vende hardware montado por eles, tudo é hardware compatível com software, com drivers open source, então vai lá e compra, sinta-se à vontade. Só que não tem no Brasil. Vai pagar um imposto federal, né? Não, no Brasil não tem esse tipo de iniciativa, mas pede pro Og mandar. Bom, galera, então vamos largar um pouco esse assunto que a gente já falou bastante. Vamos falar do meu desafeto, do Google? Bom, eu não sei se você sabe, né? Você tem contra o Google, cara? Não sou eu, cara, ele que tem contra mim. Se tu olhar lá o histórico todo do site, desde que eu botei o Ubuntu, tu vai ver que o negócio ali, a briga entre eu e o Google é feia, cara. Ele não gosta de mim, eu aprendi a não gostar dele também. Aliás, eu não cheguei a verificar, mas o teu site tá adaptado pra mobile, cara? Porque se não tiver, porque se não tiver, o Google vai te passar a perna de novo aí. Pois é, não, mas eu não testei mais, mas quando foi feito era pra ser responsivo, era pra estar tranquilo no mobile. Se eu não me engano, já tá valendo que os sites que não tiverem adaptado pra mobile vão ficar mais pra trás vão ser prejudicados na indexação. Sim. Bom, mas vocês querem ser mais prejudicados do que quem utiliza bastante o Google Drive no Linux, que não existe o cliente oficial? E agora genérico. É genérico, mas aí eu te pergunto, cara, tu confia nesse genérico? Tu olhou a fonte desse genérico? Várias pessoas falam, mas tem tal ferramenta. Eu falo, cara, eu não uso, velho. Você colocar a sua senha, exatamente, sua chave eu me lá, questiono. o pessoal poder acessar tudo seu, sem você saber o que o cara tá fazendo por trás. Mas aí eu te rebato. Eu não quero ninguém por e o do trás, Google, você... Voltando, aí eu vou rebater a sua mesma afirmação. Eu concordo com você, mas vou rebater. E se fosse do Google, você confiaria mesmo assim? Não. Com certeza não. Garoto, é isso aí, garoto. Como é que eu vou confiar se os caras não me pagam nem meus $100 já faz 5 anos, cara? E não me dizem por quê? Não tem como eu confiar neles. Bom, a notícia, né, que gerou um pouco já da discussão, é que o G-Drive para Linux vai estar disponível em breve, né? Não se sabe quando, mas é em breve. Mas só para o pessoal que paga, ou seja, só para quem tem aquele Google Apps, acho que é, né? Isso, Google Apps. Pois é, eu nem sei o que é direito porque eu não uso. Isso previsto para 2016, né? E eles estão prevendo para os usuários menores do Google, vamos botar assim, para 2019. Em 2019 já mudou, já vai ter computação quântica, já mudou todo o paradigma. Talvez nem tenha mais o Google Drive. O Google Apps, né? Eu uso o Google Drive. Eu uso tudo online, eu uso tudo via browser. Eu não sou adepto disso, cara, porque eu moro no interior
do Rio Grande do Sul e o que eu mais tenho é não ter internet. Mas isso não funciona. Eu acabo usando muito por causa do Android, né? Então acaba assim, cara, eu compartilho muito coisa pra mim eu uso muito, porque eu tenho na época quando o Google App lançou, né? Eles colocaram de graça, né? E aí muita gente abriu, você tinha um domínio, você registrava o seu domínio, ou se você, enfim, comprava um novo lá com eles, enfim, e você ganhava toda aquela plataforma. Eu cheguei a ter várias contas, e hoje eu mantenho 3 ou 4, e então eles não tomaram de mim, não. Eles manteram a conta gratuita, logicamente com recursos limitados, né? Sim. Agora, eu não sei como que eles vão... Porque, assim, vale ressaltar que isso é boa parte de especulação, né? Que o pessoal, pela notícia, diz que tá no blog de um dos engenheiros e tudo, então não é nada certeza ainda. Mas eu fico me perguntando se esse bloqueio vai ser feito a nível de distribuição do cliente ou vai ser feito na ponta do Google. Se você não tiver uma conta que seja ativada no Google Apps, o seu cliente não vai funcionar. Porque, convenhamos, se eles estiverem bloqueando só a distribuição do aplicativo, isso vai ser burlado rapidamente. Porque alguém que tem tiver primeiro acesso vai pegar isso aí, fazer um empacotamento para várias outras distribuições Linux e botar no ar, com certeza. Então eles têm que fazer um bloqueio do lado do Google. Desde que ninguém troque pelo OneDrive, que era o SkyDrive, que era o MSN, sei lá o que, tá bom, né? Cara, olha, tá perdido mesmo, né, velho? Cara, eu não confio em nenhuma dessas. Bom, embora a gente faça a pauta, é só documento assim que se eu perder, eu tenho a minha cópia escrita. Eu já falei uma outra vez aqui. Essa pauta que a gente tem aqui, que a gente faz ela usando o Google Docs, eu tenho ela escrita no papel. Então, não me interessa, é só pra compartilhar mesmo. Isso aqui é um cara precavido. 3 vias impressas e autenticadas em cartório. Exatamente. Com reconhecimento de firma. De preferência. Eu tenho o OneDrive, eu tenho aquele OneCloud, né? Eu baixei, eu comprei o aplicativo pro Android, porque é pago, né, pra celular. E eu tenho numa VPS, uma das minhas VPS, eu tenho o OneCloud. Cara, assim, quando é uma coisa assim, muito minha mesmo, pessoal, eu movimento ali, né? Mas assim, eu vou falar a verdade, eu não confio em Google, não, cara. Lógico, não sei, mas assim, cara, é um mal necessário. Você não concorda comigo? Eu vou te dar um exemplo de um grande problema. Eu acho que nem o Google Drive, tudo bem que você coloca muita coisa pessoal, mas e o Gmail, né? E o Hotmail, e o... não é mais Hotmail, agora lá na Microsoft Outlook.com, né? E as outras coisas mais, né? Então, você confiaria, né? Então, não confio. Eu não confio, eu não uso Gmail, tenho a conta, mas não uso. Não uso Hotmail, mas eu tenho a conta. Pra todo mundo que trabalha com infraestrutura sabe, por exemplo, lá tem o Facebook, você botou uma foto sem querer, acidentalmente uma foto sua, claro que isso não vai acontecer sei lá, enfim. Eu não teria coragem nem de tirar a foto, menos publicar. Aí você foi lá e apagou a foto. Mas, cara, o Facebook, Google Drive, essas coisas trabalham com storage em Big Data, trabalham em storage, assim, de alta tecnologia de delocação, sistemas de arquivos de distribuições paralelas, cluster, e excelentes softwares de backup, ou seja, então tudo que você está colocando está sendo arquivado em backup, em Vita, em archive, soluções de archive. Então, cara, se o governo, por exemplo, o governo do país X, né, achou que você colocou uma foto realmente que induziu sei lá o quê, que te garante que a foto que você apagou não está no arquivamento do servidor, da fita tal, sei lá o quê, não está em backup, e alguém possa fazer um retrieve, um restore? Quem te garante que não? Mas essa questão do e-mail, ela é relativa, porque assim, você pode não usar um e-mail proprietário, mas e o seu destinatário? Tua mensagem vai estar arquivada de toda forma em algum lugar. Sim, aí é que tá. Você pode fazer arquivos, criptografia, você pode ter mais controle. Você pode fazer criptografia ponta a ponta no e-mail. Não, quando eu falei no GPG. Arquivamento, eu tô dizendo tudo aquilo que você movimenta em, por exemplo, Google Drive, Facebook, né? Essas coisas. Agora, no caso do e-mail, você tem um MTA, logicamente, quando você envia o e-mail da web e-mail para algum lugar, vai estar arquivado em outro lugar, é claro, né? Agora, o próprio servidor de e-mail, eu não sei qual é a política interna deles, mas eles também devem ter backup, arquivamento disso, né? Sim, não, mas se você usar... Se for hospedado nos Estados Unidos, está sujeito à investigação. Eu digo mais, não está sujeito, está sendo investigado. Está sendo investigado. Concordo. Se nem a Hillary Clinton confia no sistema de e-mail do Congresso e botou o servidor na casa dela, pelo menos tinha uma época. Ela tinha uma época o servidor de e-mail na casa dela, e se deu maior bafafá, e agora tá prejudicando ela pra campanha presidencial, por causa que ela tinha um servidor de e-mail. Sim, ela tinha um servidor de e-mail em 2011, 2012, na casa dela, pra esses e-mails não passarem pelo Não foi essa história que ela teve que imprimir tudo e mandar pra lá? Foi pro Congresso? Foi isso? Exatamente. Eu tinha servidor de e-mail na minha casa, com Dovecoach, eu tinha com Postfix, né? O Ubuntu surgiu, cara, num computador na minha casa, no meu quarto. Eu tinha isso. Só que como a minha conta de energia tava vindo muito alta, eu não morava onde eu moro atualmente, né? Quando eu fiz a mudança, eu joguei porque eu tinha um relay com o Google App, né? E aí, como eu mudei, eu acabei jogando tudo pra lá. Mas é porque eu não sou paranoico, não, tá? Porque é uma questão minha, era questão de certificação, isso tudo também.
também de laboratório meu, né? Sim, claro. Né? Mas a gente tava falando dessa questão de e-mail, mas se você encriptar de ponta a ponta o envio e o recebimento do e-mail, você elimina boa parte desse problema já. Sim. Se você usar o GNU GPG, já... O duro é que raramente você encontra alguém que usa, entendeu? E outra, tu conseguir ensinar o cara como é que ele vai usar. É esse o problema. Aí é que tá, aí você tem que usar, geralmente, alguma ferramenta na ponta, né? Às vezes um cliente, tipo Thunderbird, ou às vezes até mesmo um plugin dentro do Gmail, para ele poder fazer a decriptação quando você visualiza a mensagem. Não existia um sistema que já criptografava as mensagens, morreu esse site, esse webmail? O que foi que houve? Não tinha um que ele garantia que as mensagens eram encriptadas, que ninguém... Eu acho que foi esse que foi fechado porque o governo americano exigiu ter acesso, não foi? Não lembro qual foi o destino dele. Justamente isso que eu queria saber, que ele fez o maior... Acho que nós comentamos sobre ele em algum episódio. Mas você pode utilizar teu cliente e-mail para encriptar, né? Mandar o certificado para alguém, para que alguém possa ler aquele e-mail e depois você mandar um e-mail criptografado. Mas assim, a questão não é nem essa. Assim, eu pessoalmente não confio em web-mail, mas que o e-mail você não vai fazer isso. Acho que a maioria dos web-mails que eu conheço não manda e-mail criptografado. Porque era até se você colocar, se eu não me engano, pode dar um rolo muito grande. A gente pensa que não, mas pode dar um rolo muito grande. Eu li hoje, essa semana no Mailbit, que esse vazamento da Sony, cara, teve gente demitida porque disse que não votaria no Obama, pra tu ter ideia. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente escreve. E claro, aqui no Brasil eu não sei que nível tá esse tipo de espionagem. Então vamos para uma notícia que eu sei que o Aprígio vai ter bastante coisa para falar aqui. Vamos falar sobre o kernel 4.0? E aí, Aprígio, o que tu tem a dizer do kernel aí? Mudou o número, não é? Não, e o que eu achei legal foi a justificativa de por que mudar para 4.0, não continuar em 3. Foi a melhor coisa. Só para ter a possibilidade de a gente ver o Linux que roda lá no Terminator. Caraca. Assim, eu vi, assim, tem mais suportes aí, incluindo algumas features a mais. Tem umas coisas legais de auto-reload do kernel após a atualização. Tem várias coisas bacanas. RFS, é bem interessante. A questão de auto-atualização, na verdade, sem necessidade de root, isso na verdade já acontecia lá através da ferramenta KSplice, perdão. Que mas não era nativo do kernel. Não era nativo do kernel, exatamente. Você dava lá um uptrack, upgrade, né, e você conseguia fazer toda aquela instalação de CVE, tudo aquilo ou melhor dizendo, né, com patch de segurança, junto com atualizações do kernel, próprio patch do kernel, para que você possa manter a tua máquina sempre uptime. Mas, além disso, né, existem algumas novidades muito interessantes do kernel 4, que subiu do 3 para o 4, né, como, por exemplo, patches de atualização para que o Linux rode em PlayStation 3. Interessante isso, né? Isso é legal. Cara, isso eu achei isso... Agora, deixa eu só lembrar uma coisa. Mas ele ainda é desbloqueável, cara? PlayStation 3 não roda mais Linux, não, cara. Ela tem 300 anos. Só se for muito antigo. Exatamente. O PlayStation 3, na verdade, ele faz... Quando você vai lá nos créditos dele, você vê que ele faz uma referência à equipe do NetBSD, ao sistema NetBSD, que é o que eu acredito que é o sistema integral dele, que é o sistema dele, com features do FreeBSD, porque também faz uma referência ao FreeBSD. E o AWM e várias outras coisas, né? Só que há um tempo atrás, a Sony permitia a instalação do OS, né? Que seria uma distribuição lá Linux, né? Ele tinha até um kit que vinha teclado, né? Se não me engano, vinha com mouse também, vinha lá a instalação do Linux. Eles tiraram isso, porém, se você fazer lá uma atualização na firmware dele, desbloqueio, né? Enfim, sei lá o que, você consegue rodar. Eu nunca fiz isso no meu PlayStation, que eu não quero estragar ele, porque eu sei que eu vou brincar, eu vou gostar. Mas ele continua funcionando. Agora, pra quem já compilou o kernel, que sabe que lá na parte de USB, né? Lá Device Drivers, pra quem acompanha o formato NCurse 5, né? Que é lá através do Make Menu Config, né? Você sabe que lá na parte de USB, isso desde a época do kernel 2.4, ele já tinha o suporte ao modo Vimbrance do controle do PlayStation. Sabe quando o controle vibra? Sim. Então, isso tinha suporte lá, há muito tempo lá. Então, quando eu vi esse negócio assim, eu pensei, caraca, que legal, cara. Por que não botaram suporte ao PlayStation 4, né? Enfim. Cara, eu apoiaria. Eu também apoiaria. Eu acho que aquele negócio, cara, tem bastante coisa, né? O Skylake, né? Da Intel e outras coisas mais. Mas, assim, inicialmente, pra mim, eu vejo apenas como uma mudança. Pra mim, não impacta muito, sabe? Pra mim, eu vejo só apenas uma mudança lá do versionamento. É claro que muitos módulos nesse período de atualização, o pessoal sabe que muitas coisas deixam de ser experimentais, passam a ser nativas, estáveis, né? Pra que você possa definir como built-in, como módulo, enfim, né? Alguns submenus lá do kernel aparecem mais, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, continua sendo uma atualização. Agora eu vou contar pra vocês que eu só vou realmente botar fé no kernel 4 quando a gente tem mais atualizações lá pro kernel 4. Sei lá o que, entendeu? Por enquanto é só uma atualização
versão de kernel. O pessoal se liga muito na questão de major number, né? Era o que eu ia falar. É porque a gente tá muito acostumado quando tem o major number, né, que vira do 3.0 pro 4.0, geralmente tem grandes diferenças. E nesse não teve muita coisa, né? A gente realmente parece que mudou só de um 3.6 para um 3.7. Exatamente. Eu sou dos que gosta de quando muda o major, tem que realmente ser bom. Uma mudança grande. Essa era a premissa. Mas então agora vem uma decepção, por causa que eles mudaram a forma de fazer a numeração da versão do kernel. Vai ser sempre major number. Vai ser que nem Firefox, que vai Google Chrome, que daqui a pouco vai estar na versão 37. Exatamente, daqui a pouco a gente vai ter o Linux 25, 26. Exato. E a ideia, né, inicialmente não era essa não, né? Ele manteria aquela questão de números ímpares para beta, instável. Né? Instável, depois para o estável, né, nos números pares. Então eu me lembro desde a época do kernel 2.1, que passou para o 2.2, né? E aí foi para o 3, e por aí vai, né? Então assim, tá indo. Eu não sei muito o que dizer desse assunto, sabe? Porque não deixa de ser uma atualização, né? Mas... Eu vou te falar, eu sinto falta da lógica do kernel antigo. Eu também, cara. Eu sempre sinto... Na verdade, assim, desde que começou digamos assim, eu chamo de putaria do Google Chrome, de mudar a versão do jeito que muda, eu já me perdi todo. Eu sempre falo, porque o navegador, por exemplo, tu precisa homologar pra trabalhar numa empresa. Agora, se a cada 2-3 semanas tu tem a versão 23, 24, 25, 26, vai mudando assim, tu não consegue homologar a 25, já tá saindo a 32. Não dá tempo. Tem outro problema também, cara, que é as extensões. Quando você está programando, geralmente você coloca uma versão compatível, né? Por exemplo, a versão 3 e o que vier depois você sabe que vai funcionar. Como é que tu vai garantir? Você vai colocar o quê? 5 pra frente? 5 versões pra frente? 10, 8? Mas geralmente versões assim, de browser, eles são versões de longa data, né? Por mais que, por exemplo, browser número 80, mas geralmente muitos sites, muitos scripts, eles estão programados ali para rodar, vamos dizer assim, entender claramente o sistema desde a versão 60, vamos dizer assim. Olha, vou te dizer o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tá? O Banrisul. Saiu a última versão do Firefox. Ele te avisa que pode não funcionar nada. Então a aplicação deles, ele tá, não sei, a aplicação do servidor tá fazendo algum fingerprint, alguma coisa lá da aplicação e diz assim, não pode. Eu acho que eles usam simplesmente o user agent do navegador. Ele verifica o user agent, porque, por exemplo, eu tenho experiência com os bancos que eu tenho costume, né? Banco do Brasil e Caixa, por exemplo. Sim. Que são os que eu movimento. Cara, toda vez que eu atualizo, sai a versão do Firefox, eu atualizo, quando eu entro no site do banco, não funciona. Aí demora um mês até funcionar. Então eu sempre tinha dois navegadores instalados diferentes, porque um só para banco e outro para testar as funcionalidades novas. Você sabe qual é o navegador que é o que sempre funciona com o site da Caixa, né? É o Internet Explorer. Quero ver agora que quando o Internet Explorer sair de linha mesmo, como a Microsoft prometeu, o que eles vão fazer os sites dos bancos? Vão ficar órfãos? Eu achei isso tão lindo, cara. Quando falam, não vai mais ter Internet Explorer, eu fiquei olhando assim, que legal. Todos aqueles sites que exigiam Internet Explorer vão fazer o que agora? Deve estar todo mundo no desespero. Reprograma tudo, por favor, contrata um programador decente agora, alguém que entenda de web de verdade. Sabe que olha o nicho de mercado. Olha o nicho de mercado. Esse Spartan que vai entrar no lugar não vai herdar... Eu acho que vai... Cara, eu acho que vai ser o mesmo, só vai mudar o nome. Eu acho que isso é só um golpe de marketing pra tentar se livrar da má reputação. Exatamente. Se realmente vai acabasse... ter um fallback mode Internet Explorer lá atrás. Sem contar que o nome é foda, né? Spartan, você lembra do Kratos, lembra dos 300 de Sparta, é foda o navegador, Spartan. É um desbravador, né? Se realmente acabasse o Internet Explorer, seria bem provável que eles fizessem aplicativo Java, né? Que nem o aplicativo de imposto de renda. Não cara, eu tô meio por fora. É sério, Diego? A questão do Windows, do Internet Explorer, isso era, na verdade, o Spartan não era a atualização dele? Não. Ele vai ser continuação. Vai ser continuação, acho. Dizem que é um código diferente, né? Dizem que é 100% reescrito. Da mesma forma que o Internet Explorer ele foi revolucionado do 6 pro 7, né? Do mesmo jeito que o Windows 7, foi o 7 ou foi o 8? Agora eu não lembro mais. Também era um completa reescrito o core do internet, do Windows anterior, do XP também, então, cara... Então, mas a Microsoft lançou o browser há um tempo atrás com o nome até de Bambi, né? Não quero o nome. Era uma pessoa sacaneada. O browser do São Paulo, velho?
Eu esqueci. Caraca, só tô tocando em assunto polêmico, né? Pô, tu lembra? Porque eu me lembro da época do Longhorn, né, essas coisas todas, né? Que, na verdade, esse Nossa, isso era novista, cara. Então, mas é porque é um codinome de projeto. Esse Sparta, obviamente, vai virar alguma coisa. Internet Explorer 15 vai se tornar. Pode ser só uma jogada de marketing. Qual é a última versão do Internet Explorer que eu não sei? Vai saber. É a 11? Com certeza não é a 25, nem 27. Não, por exemplo, Não estava seguindo a numeração do Windows agora? Vai ser Spartan One. Não, porque a última que eu vi era 11, mas não sei se parou na 11. A última vez que eu vi era o 8. Então, por exemplo, já que é 11, o Sparta é o Internet Explorer 12. Não é uma grande bosta, né? É. Agora, vamos puxar um assunto aí que tá na pauta também, a questão que acho que tem tudo a ver com isso. Já que a gente tá falando de Microsoft, que é a questão aí da Microsoft. Foi uma notícia aqui passado, né? Da Microsoft estar utilizando ou vai utilizar o open source, né? Não sei se vocês viram isso. Na verdade é um boato. Mas isso aí me deu raiva, cara, desse assunto. Mas assim, a Microsoft, ela tá caminhando pra isso, né? Como a gente até... Eu acho também, Magno. Eu acho. Porque, olha só, a Microsoft há um tempo atrás disse que agora adora o Linux, né? Que tá adotando o Linux no Azure, que tem total suporte e tudo mais lá. Aí agora o .NET é open source. Pô, cara, ela tá caminhando pra isso. Deixa eu tentar explorar um pouquinho esse assunto. De repente a pessoa... Cara, assim, na verdade, o pessoal vai... porque a Microsoft agora vai colocar o Windows em open source. Aí todo mundo, meu Deus, tchau, Linux. Não, isso não vai acontecer. Não, não vai. Deixa eu tentar explicar, porque isso é uma coisa que eu trabalhei com o pessoal próximo da Microsoft, eu conversava muito com esse pessoal onde eu dava aula de Linux, né? Então tinha lá o pessoal da Microsoft dando aula de Windows. Então deixa eu explicar um pouquinho isso daqui. Galera, o pessoal que tá escutando, tente entender uma coisa. A Microsoft, ela já tá usando open source, ela já trabalha com open source há muito tempo atrás, desde 2005. Sim. Há muito tempo. Não, muito antes. Um dos primeiros sistemas operacionais dela, ela fez uma versão de, entre aspas, Linux, ela fez uma versão do BSD também deles, eles tiveram uma versão de BSD. Não, deixa eu explicar. Assim, há muito tempo atrás, a Microsoft já teve o sistema Unix, o Xenix, né? Sim, exatamente, também. Mas não é nem nessa época, porque nessa época a gente está olhando para Open Group, antes da Open Group, né? Eu tô falando assim, na questão do open source. A Microsoft tem uma divisão de open source muito famosa lá dentro, chamada Codeplex, né? A Codeplex existe há muito tempo, inclusive tem até sistema operacional. Em 2007, 2008, se não me engano, a Microsoft lançou um sistema open source chamado Singularity, né? Que foi um sistema... Cada musiquinha, I'm a Singularity. É isso? Pode pesquisar, né? Era um sistema operacional, na verdade, que hoje originou, né, acredito eu, o PowerShell na versão 2, né? Então vocês podem ver que é um sistema lá que trouxe toda aquela ideia que hoje a própria Microsoft utiliza naquele sistema Server Core que o pessoal acha que funciona sem interface gráfica, na verdade funciona, ele só não está com um processo da Explorer ativo e outras coisas mais, mas a Microsoft, ela tem isso há muito tempo atrás, inclusive ela é patrocinadora do projeto Apache, ela participou de projetos como Hadoop, o Kepid, e outras coisas, tá? Participa lá da Open World Forum, da Conference Moodle, né? Ela participa lá da convenção de open source da ORL, né? E outras coisas, da USBC. Então, assim, existem muitos aplicativos que estão no Windows, ou que podem ser instalados no Windows, estão lá disponíveis na lista de programas do Codeplex, que funciona que nem o Launchpad aí do Ubuntu, que nem o SourceForge, né? Inclusive, a própria SourceForge, ela já falou há um tempo atrás, né, sobre isso. Inclusive, de acordo com inclusive, tem até no site da Microsoft, milhares de aplicativos de terceiros, são mais de 80 mil aplicativos open source, são executados no Windows. Então, assim, isso aí é balela do pessoal, porque agora vai virar o open source. E, cara, o que mais me deixou com raiva, por isso que eu tô falando disso tudo, é que eu vi em fórum, cara, de gente falando, cara, que parece que a Microsoft lançar o open source agora vai ficar na dúvida, o que usar? Linux. Meu irmão, se a Microsoft se filiar ao projeto GNU, continua sendo Windows. Que merda, entendeu? Eu acho assim, eu vou dar minha opinião, né? Porque, assim, podcast é pro cara dar opinião mesmo que não seja baseado em nada. Eu acho que ele vai começar abrindo... opinião fecal. A Microsoft vai começar abrindo o kernel, exatamente como o OS X faz. Por que o kernel? Porque é onde está a parte de processamento, shadowing, multithread, segurança. Eu acho que talvez seja a parte que crie mais interesse das pessoas em estudar e até colaborar. E mais que isso. Eu acho que futuramente o Windows vai ser gratuito. Não, mas o Windows vai ser gratuito. Inclusive o Windows 8 aí foi gratuito durante um ano,
problemas. O Windows 10 vai sofrer a mesma coisa, porque na verdade eles estão muito interessados no mercado OEM, né? Que é o que vende para eles. Agora, por exemplo, as licenças do Code Black são associadas ao Apache 2, a própria GPL, a própria GPL, a LGPL, isso tudo você encontra no Codeplex, né? A New Best Alliances, a MIT, entre outras licenças. Você tem tudo isso lá no Codeplex. Eles vão fazer direitinho porque, assim, ele vai dar licença gratuita para um garoto, estudante, que vai estar lá em casa. Quando você for trabalhar, a tendência é que se você for gerente de compras, você vai comprar aquilo que você já está acostumado a usar. Eu sempre usei Microsoft, sempre tive em casa. Mas sabe qual é o problema disso tudo, cara? Porque, assim, as pessoas estão deturpando essa história, né? Por exemplo, a questão do Windows. A fonte do Windows, ele já teve liberação, ele já tem basicamente, ele é praticamente quase livre, mas para universidades, não, é para estudo, E você tem um contrato de non-disclosure, é bem restrito. Aí que tá. É bem restrito. Eu peço para que alguém procure um Microsoft Hero ou um Microsoft como que é o MCM, sei lá, a alta das galáxias da Microsoft. Conhece com o cara, que o cara vai te dizer, isso já acontece com universidades associadas ao programa Academy da Microsoft, aquelas coisas todas. Mas, cara, quando a gente fala uma coisa dessa, quando aparece uma reportagem dessa na internet, o pessoal, caramba, cara, assim, parece que o cara é Linux, né? É Linux por uma base assim tão superficial. Você entende que quando o Windows 10 lançar, todo mundo, cara, eu já vi acho que uns 40% aí de pessoas novas no Linux vai voltar pro Windows só porque ele é gratuito. Gente, continua sendo Windows, entendeu? Continua sendo. Não vai parar de dar tela azul só porque é open source. Talvez muda a cor da tela, né? Porque aí você vai poder editar o código fonte, né? Caramba. Não, eu quero tela verde, né? Eu acho mais bonitinho. Foi bom lembrar. Isso é uma cópia que eles querem fazer, como sempre, né? Lembra que a Microsoft utilizava a metodologia de document settings do usuário, né? De programming files. Agora é diferente, tá usando o mesmo conceito do SX, que é library, né? Exatamente. Biblioteca, users em vez de document settings, né? Applications, como tem no Mac. Então a Microsoft sempre copiou. Não tô dizendo que é baseado em BSD, não tô dizendo isso, mas ela sempre copiou ideias, ela sempre foi assim. Então, cara, a própria Apple tem, se vocês procurarem open source apps, vocês vão ver, baseado em cada versão do sistema operacional, o que tem de componente livre lá pra você baixar o código-fonte é absurdo. Pra cada versão, tá lá disponível. Não tô falando que tá disponível o sistema operacional completo, mas vários componentes que são utilizados no OS X tá lá disponível, gratuito, o código-fonte e a sua licença pra você baixar, né? Como todo mundo aqui que imprime graças à Apple, né? Sabe que o Cups é da Apple, né? Comprou da Easy, né? Enfim, agora, porque são empresas aderentes à filosofia open source, né? Então, por isso que a gente não pode confundir o software livre com isso. Então, cara, a Microsoft tá indo por esse caminho, se é bom ou se não é. Eu acho que é bom, porque ela tá tendo mais, inclusive, o Codeplex é para isso, né? Para atrair mais fabricantes, fornecedores para a plataforma Windows, como, por exemplo, a NetApp, a EMC, a VMware, são empresas que estão construindo componentes para Windows, né? Porque a Microsoft perdeu espaço. Antigamente, na época de TI, você, para gerenciar um storage, tinha que baixar o software que instalava no Windows para gerenciar o storage. Vários virtualizadores também são softwares que você instala no Windows para gerenciar o seu virtualizador bare metal. Hoje não tem mais isso. Quer dizer, até tem para algumas empresas, né? Mas para a maioria das empresas, cara, como storage, soluções de virtualização, você agora gerencia via web console. Ou seja, isso está mudando. Por quê? Porque a máquina cliente da estação de trabalho do cara não é mais um Windows, né? Agora é Mac, é Linux, né? É Android, é iOS. Entendeu? Mas assim, só uma coisa aqui. Por que eu acho que a Microsoft tá apostando nisso? Porque, como você mesmo falou, por exemplo, o PowerShell, que inclusive a Microsoft vende como sendo uma das maiores inovações nos servidores Windows recentemente, porque você vai poder automatizar tarefas, aquela coisa, né? Como se linha de comando fosse uma coisa nova. Veio do mundo open source, como você mesmo disse. Isso. O mundo open source é um mundo muito propenso para inovação, entendeu? Porque como tá lá disponível, uma pessoa lá no fim de semana, eu vou testar uma coisinha. Pega lá, brinca, papapá, olha só o que eu descobri, e manda o pessoal, eles, obrigado. Eles ganharam de graça alguma coisa. Então, assim, eu acho que eles estão apostando um pouco nisso. Assim, tem muito relação a isso, mas, por exemplo, outro dia eu tava vendo uma notícia uma contribuição de código para uma biblioteca em Ruby, que um cara fez, ele mudou 4 linhas do código e reduziu, assim, 90% da realocação de memória da linguagem. Aí sim. Tudo que ele fez foi mudar um array para usar uma linked list. Só isso. Isso aí. Cara, legal. Absurdo. Assim, sabe aquela coisa que você programa quando você tá na pressa? Eu vou fazer desse jeito aqui, depois a gente pensa. Então, ficou lá, entendeu? E esse cara olhou... Aquele temporário permanente, né? Eu acho que isso pode ficar melhor. Aí ele foi lá, mudou 4 linhas e resolveu. Sim. Isso então, é bom, assim, ela ela quer se aproveitar desse tipo de coisa. Agora, eu não sei se ela vai abrir direto o core. É isso que eu não sei. Mas eu acho que o objetivo dela é esse. Assim, vai parecer um pouco malvado, mas ela quer chupar um pouco a criatividade do pessoal do open source. Só isso.
na verdade, ela quer simplesmente abrir mais pro mercado, se adaptar mais pro mercado. Isso, ganhar a simpatia do mercado também. Exatamente, por exemplo, a questão do PowerShell. Eu conheço muitas pessoas, porque eu já tentei fazer script PowerShell, é uma bosta aquilo, né? Mas... Eu não disse que é bom, eu disse que o pessoal vende. Foi no Hyper-V aqui, eu nem me lembro o que era aquilo. Eu tentei assim, cara, deixa eu ver isso daqui. Eu tentei, cara, porque eu me lembro que há um tempo atrás eu cheguei a usar numa empresa aquele Microsoft Success for Unix, a versão 3.5, né? E que agora hoje em dia gerou parece que o Windows agora serve, ele tem uns componentes que está lá para adaptação, para reconhecer, ou para entrar em NFS e para reconhecer o NFS, NIS, seja o que for, né? As UIDs, GAGs, enfim. Então, cara, assim, o cara de Windows, ele que estuda sysinternals, ele não usa PowerShell. Eu tô falando sério, ele não usa. Sabe o que ele usa? WMI. É muito melhor usar WMI pro Windows, que ele consegue coletar componentes do Windows, que usar PowerShell. Então, assim, cara, é uma coisa que não funciona. A Microsoft quer adaptar. Eu, pra mim, cara, não sei. De repente, vale a pena o Ivan chamar um cara da Microsoft pra gente dar, ou apanhar ou dar uma surra nele. Talvez fazer em VBS seja até mais fácil que usar o PowerShell, né? Não é, usando esses componentes que você falou. O cara quer coletar o sistema operacional e quer aplicar vários comandos no sistema operacional de forma remota, como eu faço via RSA, jogando para todo o ambiente, conectando sem necessidade de senha e executando um script para rodar comandos em todo o meu ambiente, como eu faço no Unix. Cara, lá no Windows o cara faz isso fácil com WMI, né? Que é algo que tem que estudar para aquilo, né? Então, cara, ele coleta componentes do Windows. Então, cara, assim, eu acho que é uma coisa que não deu muito certo, não. Quer ver quantas pessoas vocês conhecem que utilizam o Windows Server Core? Eu conheço poucas empresas, cara. Assim, é uma coisa que, sabe, traz mais estabilidade, porque não tá lá o Explorer aberto direto, só a interface lá do Hyper-V, enfim. É uma solução boa. Cara, é a solução de virtualização da Microsoft, mas, cara, continua sendo Windows, entendeu? Assim, eu não gosto de Windows, assim. Uma vez lá no trabalho, o pessoal da Microsoft foi lá pra... a empresa compra um monte de pacote da Microsoft e ganha um monte de outras coisas, e a Microsoft vai lá fazer... Treinamento, né? Showzinhos, né? Showzinhos das nossas funcionalidades. Aí, eu esqueci o termo agora. Aí, eles foram lá fazer a propaganda do Hyper-V pra rodar toda a infraestrutura de Exchange da empresa, né? Montaram lá uma máquina Hyper-V, um monte de VM. É virtualização, né? Isso. Aí um monte de VMzinha rodando o servidor Exchange pra fazer indexação, pra fazer não sei o que lá, pra fazer busca, indexação de usuário, aquela maluquice toda. Quando tentou rodar, não rodava, né? Não aguentava o tráfego. Aí ficaram lá, cara, um mês, não aguentava. Aí o cara que trabalha com a gente, né? Ele falou, rapaz, põe o da VM, o virtualizador da VM. A gente formatou a máquina, instalou, fizemos o dump das máquinas, né, virtuais, instalamos o VM, o vSphere, aí restauramos, fizemos as novas máquinas da Microsoft em cima da virtualização da VMware, cara, mesma configuração de máquina, mesmas configurações das máquinas virtuais, né, mesmo CPU, mesma quantidade de CPU, mesma quantidade de memória, aí rodou, tá até hoje lá funcionando sem problema nenhum. Cara, esculacha, hein? E o próprio pessoal da Microsoft, hein? E a gente não trocamos assim, não é mais Exchange, a gente tá usando a LDAP com qualquer servidor de e-mail Linux, não, é o Windows rodando em cima da virtualização, só mudou a camada de virtualização e pra fazer o negócio aguentar. E vocês estão rodando Exchange lá? E vocês não sofreram até agora com o Information Storage lá, não? E com a desfragmentação da base de dados do Exchange? Cara, eu não mexo com Exchange, eu só tava acompanhando a parte de virtualização. Então mas assim... raiva, vai por mim. Cara, chega lá, ó, você sabia que tem que desfragmentar a base de dados do Exchange, que demora dias no servidor de isso, cara. A Microsoft foi lá e fez a festa, vendeu link, fez integração com a ferramenta tipo de OneCloud, só que pra empresa da Microsoft. Que tá aí, né? Estamos descobrindo agora onde é que a Microsoft ganha dinheiro. Rapaz. Mas vamos, eu só queria contar rapidamente, vamos lá. Bom, então vamos finalizando. Hoje nós teremos assunto aí pra conversar, acho que por mais umas 4 ou 5 horas, né? Mas vamos manter o foco aqui no tempo do episódio. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí vocês, o pessoal que já tá sempre participando, né? Diego, Aprígio, o Og, que hoje ficou caladinho, hein? O Og tá aí ainda? Cadê o som de ronco do Og? Não, tô aqui, tô escutando todo mundo aí. É bom de vez em quando escutar as coisas novas. Pois é. Você viu hoje ficou mais um negócio aí, ficou mais, né? Ele ia tá comendo lá, vendo televisão. Pois é, agradecer também o pessoal aí do Hackencast, né, cara, que com certeza vocês agregaram um monte, Jorge, Ricardo, Magnum, muito obrigado por terem participado, por terem aceito o nosso convite. Espero que vocês estejam dispostos a participar mais vezes, né, eu voltaria a convidar vocês. É só chamar. Tamo junto, cara. Obrigadão pelo
pelo convite aí. Isso aí, Valeu, galera. Agora cara, quem quiser aí deixar algum recadinho final, pode fazer propaganda do Hackencast, pode de outros projetos que vocês fizerem, fiquem à vontade. Começar aqui pela Fala rapidamente só do Hackencast. O Hackencast é um podcast que a gente começou meio que de brincadeira, que a gente queria falar um pouco sobre o mundo de tecnologia, e só que a gente começou com a ideia de que, vamos fazer um podcast diferente, né? Vamos fazer o podcast ser open source. Então, se você, por exemplo, tem uma ideia maluca de algum tópico que você quer falar, ou você, eu sou muito bom em redes, na verdade nem precisa ser muito bom. Eu sei de redes, eu acho que seria legal fazer um podcast sobre redes, cara, você pode ligar, falar com a gente, vamos fazer um podcast sobre redes, ou então se você tem um amigo que você consegue conversar sobre redes, por exemplo, e gravar, você pode gravar, mandar pra gente o áudio, a gente edita e publica, você vai estar fazendo Episódios patrocinados são bem-vindos também. Então, assim, a gente tenta fazer uma abordagem um pouco diferente do podcast, mas qualquer um é sempre bem-vindo a participar e tudo mais. Então pode procurar a gente. O nosso site oficial ainda não está pronto, a gente está em desenvolvimento já tem algum tempo, que é hackencast.org, mas até se vocês acessarem hackencast.org tem um desafiozinho para vocês acharem o site que está em desenvolvimento, a gente não entregou o ouro assim de graça, vocês vão ter que... Eu ouvi dizer que tem um brinde lá, viu, cara? Ih, agora vão achar em massa, falou em brinde. Estamos trabalhando num brinde e vamos atualizar o desafio aí, porque é coisa de hoje, tá acontecendo hoje. Joguei no fogo. Agora a gente vai ter que correr, Ó, domingo vai ao ar, tá? Então tem até domingo aí pra largar isso aí. Nossa senhora, tá bom. Se vocês quiserem, mandam uma cerveja pra mim que eu falo o endereço do site novo, hein? Você concluiu o desafio, cara? Não, mas vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Não posso entregar o ouro não, cara. Manda cerveja que eu falo como é que eu descobri. Mas é isso, pessoal. Lá no Hackencast a gente fala de tudo um pouco, tanto de programação, de Linux, de filosofia, open source, GNU, a gente já falou até de chaves por lá, às vezes a gente tenta clarear um pouco a mente, falar de coisas sem ser de tecnologia, e agora o último nosso que a gente fez foi de notícias. Eu tento trazer a Apple, mas o Magno não deixa, cara. Não sei por quê. A Pri tá digitando aí? Foi mal. Ele tá fazendo o desafio já do Hackencast. Mas aí o nosso site por enquanto tá dentro do meu blog relativamente pessoal, que é mindbending.org. A gente põe o link aí no show notes. É um pouco complicado de digitar, às vezes eu me arrependo dos nomes que eu dou pras coisas. Você, Jorge, quer falar alguma coisa? Bom, eu vou deixar um jabazinho aqui pra vocês. É um projeto ainda embrionário, tá? É como um hobby que eu tô levando, que é um projeto de escritores, né? A gente tá se juntando pra lançar contos, lançar poemas, ilustrações, e tá publicado no Medium, que ele é uma plataforma de publicação dos criadores do Twitter. Então eu vou deixar o link aí no show notes também. Quem gostar de escrever, quem for criativo, pode mandar um e-mail pra gente aí que a gente tá aceitando contribuições. Tem algum tipo de restrição, cara? Por exemplo, porque eu vi aqui que tem alguma coisa de robô e tudo, é só... Não tem tema livre. Não tem tema livre, né? Legal. Beleza, e pra fechar aqui, só um recadinho aqui. Eu não tenho projeto nenhum, porra nenhuma na internet, eu só ajudo o Magno mesmo lá sendo noob do programa, mas eu tô tentando preparar um episódio legal pro Hackencast, que a gente fala um pouco de tudo, e um assunto que eu gosto muito é sobre Conan. Então, se você que tá ouvindo aí gosta do assunto, tem o que falar e tá a fim de participar, entre em contato com a gente, cara, que eu tô tentando montar uma pauta legal aí pra ser um programa inesquecível. Ainda publica Conan no Brasil? Cara, mensalmente não, mas tem o pessoal da Mitos Editora faz alguns encadernados das edições que estão saindo nos Estados Unidos. Eles montam um arco e, sei lá, de 6 em 6 meses lançam alguma coisa. Legal. Quando vocês foram falar sobre Marvel, DC e antiga Image, Wildstorm, pode me chamar que eu participo. Tem o Vingadores 2 agora, né? Uma boa... Se vocês quiserem falar mal do Super-Homem também, pode chamar a Brit. Aí uma coisa que a gente tá tentando fazer é fazer episódios sobre filmes que estão em lançamento. A gente prometeu que ia fazer do Imitation Game e não saiu. Eu assisti, né? Muito bom, eu assisti também. TV de casa eu fiz. Valeu a pena fazer. Às vezes ainda dá tempo. Deixa eu chegar no Netflix, a gente faz. Ei, você já ouviu o Hackencast? Então ouve você também. Hackencast, é isso aí. Pronto, eu fiz a minha baixa. Caraca, excelente. Magno, recorda isso aí pra gente colocar lá como vírgula sonora. Boa, cara, muito boa. Galera, vou pegar isso aí. Valeu por participar, obrigado aí. É isso aí e vamos para o próximo. Estou aí, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Agradeço aí por ter a ilustre presença dessa trinca do Hackencast aí. E hoje nós estávamos em 7, se não errei as contas, né? Em 7 participantes no programa. Então, agradeço a todos aí e até o próximo episódio. Isso aí, Og. Pelo menos no final, fale.
Tá legal, bem, o Castalho Podcast tá meio parado, mas eu vou culpar a Red Hat, ele tá mantendo a gente muito ocupado. Vou ver se eu arrumo um tempinho aí pra poder publicar um episódio novo. Mas a carteira deve estar cheia também, né? Cheio de vento. Não tá igual a carteira da esposa do Magno, não, mas... Tá cheio de papel de conta. Não fala isso não, que ele vai te dizer quanto é que foi a carreira que ele comprou. Mas é outra coisa também, vai ter a PyCon Brasil, acho que em novembro, e eu fui convidado para participar, então acho que dessa vez vai ser o primeiro evento brasileiro que eu vou poder participar, então quem tiver aí por perto, acho que tem em São Paulo, em novembro, aí de repente quem quiser pagar aquela cerveja para me contar o lance do site especial do Magno, você fala aí. Só entender, PyCon ou Python Brasil? Porque eu sei, a PyCon brasileira é chamada de Python Brasil, a não ser que eles estejam iniciando alguma coisa nova que eu não esteja antenado. Não, então é Python Brasil. Tá, mas é em São Paulo mesmo? É em São Paulo, São Caetano, alguma coisa assim. Olha, tá aí uma oportunidade do Hackencast se reunir. Rapaz, se você conseguir fazer minha empresa me liberar para ir para lá. Porque assim, até onde eu sei, a Python Brasil de 2015 O Og não mora no Brasil, não. Ele foi em maio. Um cidadino americano. Viu, Og? Mas a Python 2015 vai ser em maio, se não me engano. E é no Nordeste, cara. Aí tá muito em cima pra mim. Mas a Python Brasil, então, vou estar lá. Aí vai ser bom que de repente vou finalmente conhecer um monte de gente. Espero. Vamos ver se a gente dá um jeito de ir pra lá também, né? Eu vou encontrar com você, Og. Procure um cara com chapéu vermelho, tá, pessoal? Quem foi lá na Python Brasil. Ah, tá, né? Vai ter poucos. Aí tá eu e Eliezer lá, com certeza. Pô, e aí? Então tá, pessoal. Agradeço aí a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu até aqui, então. Muito obrigado e até o próximo Opencast.